Então, estou acompanhada por Benjamin Bene, que é médico, mas que está aqui numa outra qualidade, que não digo já, mas que vão ver de seguida. E está também Gláucia Lima, que também é médica. E a Gláucia, sim, vai estar na qualidade de médica, de comentadora, nesta pequena conversa que vamos ter. Entretanto, vai ser, como introdução, vai ser passado um pequeno filme para depois entrarmos na conversa propriamente dito. Este filme que está a passar é na Abadiânia, Brasil, uma pequena cidade relativamente próximo do Rio de Janeiro. Estamos a ver João de Deus da Abadiânia, que é o médium de quem vamos falar, a fazer cirurgias também. Estas, penso que invisuais. Ele faz dois tipos de cirurgias, as visuais no género das que vimos com José Arigó, mas que são muito poucas, vamos tentar explicar porquê, e faz fundamentalmente cirurgias invisuais. Passam por esta associação, por este centro, cerca de 1000 pessoas diariamente para serem tratadas. Portanto, estão a reparar que o paciente está como se não estivesse a acontecer nada com ele, absolutamente tranquilo, sem qualquer tipo de manifestação de dor. Aparentemente parece estar anestesiado. E isto que estamos a assistir aqui neste vídeo está a ser visto presencialmente por mais de 1000 pessoas. Diariamente acontecem então estas cirurgias presenciais no início das sessões, cerca de meia dúzia, para que as pessoas se possam aperceber de que... eu pensei que já tinha terminado. Para que as pessoas se possam... as pessoas céticas possam, de facto, verificar o que se passa, mas ele próprio diz que isto não é necessário. E só submete a elas quem quer, não é... Portanto, é a pessoa que decide, não é João de Deus da Abadiânia. Vejam que a paciente está de pé, perfeitamente tranquila.
ou sentada, não sei bem, a mim parece-me de pé, mas eu uso óculos, não vejo muito bem. Bom, mas de pé ou sentada também não é muito importante, o importante é de facto verificar. Há um pouco de sangue que vai ser quase de imediato resolvido. Está sentada. Esta cirurgia relativamente a outras está a ser um pouco demorada, embora que um cirurgião normal naturalmente queria demorar muito mais tempo, não é? E em condições completamente diferentes. Sim, toda a gente está a ver que é a extração de um pequeno tumor. Portanto, esta questão da anestesia a nós e aos médicos propriamente, depois iremos ouvir a opinião de uma médica presente, a Gláucia Lima, mas penso que nos ultrapassa completamente. Temos naquela foto o Benjamin Ben aqui presente e que vai certamente falar sobre a sua própria experiência. Estamos agora a assistir ao final da cirurgia que estávamos a ver anteriormente. Vejam a forma como ele sutura, não é? João de Deus da Badiânia, à semelhança de Arigó, é também uma pessoa simples que nunca esteve ligado à medicina, nem nada que se pareça. Portanto, nesse aspecto, ele é absolutamente leigo. Ele é mediunizado, que de facto faz estas cirurgias. Se não estiver mediunizado, ele não consegue fazer absolutamente nada disto. Vejam a pessoa que acabou de ser intervencionada, como está, perfeitamente tranquila, como se nada tivesse acontecido. Terminou agora. Agora sim terminou e vamos de novo, se não se importam, para aqui por causa de podermos ser vistos, filmados, para podermos ser vistos pelas pessoas que estão ligadas a nós através da net. Bom, então... Gláucia, não te preocupes, não te vai tirar nenhum. Portanto, vimos através deste filme que o nosso amigo estava lá e vai tentar explicar-nos o que é que aconteceu. Eu não sei, sinceramente, e passava então de imediato a palavra ao Benjamin, perguntando-lhe o que é que foi fazer lá à Badiânia. Eu vou contar um pouco da história, como tudo começou. Eu tinha um doente que era cardíaco. Está a ouvir-se? Tinha um doente que era cardíaco, tinha a chamada insuficiência cardíaca congestiva, com cansaço fácil. Não quero troca. Cansaço fácil
não podia levantar sequer uma palha, porque o homem... o homem... Isso, as pessoas não perceberam que era o doente, que era cardíaco, repito isso. Pois eu estava a dizer que eu tinha um doente que era cardíaco, tinha insuficiência cardíaca congestiva, com dispneia e cansaço fácil. Portanto, esse doente, a dada altura, deixou de aparecer. Deixou de aparecer. Eu não sabia porquê, até pensava que tivesse morrido. Passados 2 ou 3 meses, ele aparece-me. Jovial, bem disposto, bem aparecido. Bem aparecido. Eu fiquei admiradíssimo. Perguntei o que é que lhe tinha acontecido. Como é que ele rejuvenesceu assim tão de repente? Então ele contou-me que tinha ido ao Brasil, a Abadiânia, onde fora curado, portanto, onde fora tratado. Então, contou-me o processo, como é que foi. Chegou lá, quando lá se chega, a pessoa vai para uma fila, perante o João de Deus da Abadiânia. João de Deus da Abadiânia, ele olha, diz, você tem isto, assim, assim, assim. Talvez isso. Thank you. Muito obrigada, assim vai resultar melhor, com certeza. Você tem isto, assim, assim, o seu tratamento vai ser este ou aquele. E pronto, ele foi tratado. Há lá 2 tipos de tratamento: tratamento cirúrgico e tratamento visível, que as pessoas podem assistir, e o tratamento invisível, que as pessoas, nem todas as pessoas podem assistir, são apenas as pessoas que estão doentes, entram para uma sala e eles são tratadas. Então, como ele ia voltar ao Brasil, então manifestei o desejo de ir também. Fomos lá a Abadiânia, que fica depois de Brasília, não do Rio de Janeiro. Exatamente, Brasília, exatamente. Aliás, o voo é até Brasília e depois tem... Exatamente. Eu cheguei, as pessoas que chegam pela primeira vez vão para um sítio onde são explicadas o que é que ali se passa, como é que os Veja-me, desculpe interromper, mas eu preferia que me falasse especificamente de si, do seu caso e o que é que... Ele olhou para mim e disse, você é médico, tem uma catarata do olho direito, quer ser operado? Eu, sim. Eu quero. Então disse, então, espera aí. Depois de ver os outros, pronto, chegou a minha vez. Fui lá, então, ele com o canivete, operou-me a catarata do olho direito. Estive, portanto, fui para uma sala de recobro, onde fiquei a descansar. E o tratamento era pachos com água fluidificada. E não podia nem ler, nem ver televisão durante uma semana. De maneira que depois disso, pronto, comecei a ler, comecei a ver a televisão e aqui estou. Só que naquele sítio, todos os dias, vão lá pessoas oriundas de vários sítios. Do Brasil, da América, da Índia, da China, e fazem-se ali tratamentos fabulosos que a gente até fica realmente admirado. Não sei se viram no filme um monte de cadeiras de rodas. Pessoas que... Sim, e muletas, isso tudo. É um monte mesmo. Foram pessoas que foram para lá, doentes, isso tudo, e saíram de lá curadas, tiveram que deixar as cadeiras de rodas e as muletas e isso tudo. Entre outras coisas mais. Muito bem. O Dr. Benjamin, agora o Dr. Benjamin, como é que tem alguma explicação para isso? Portanto, foi operado à catarata, é uma operação relativamente simples, não é? Porque também, simples. Exato, porque a medicina tradicional também faz isso com relativa facilidade hoje, mas como médico acha que teve melhores resultados, digamos assim, lá com o João de Deus do que se fosse aqui operado numa clínica ou no hospital ou por um método tradicional médico? Portanto, acha que teve vantagens nisso, que teve desvantagens ou não? Ou foi igual? A vantagem é ser operado na hora e a pessoa sair dali, ir para casa e de borla, não é? E de borla, ainda por cima. De graça, não é? De maneira que... Como?
Ou a viagem. Pronto, a viagem. Portanto, a operação é na hora, a pessoa sai dali quase que já poder ver. Pronto, tem que ter aquele cuidado durante uma semana, não ler, nem ver a televisão, e depois disso está bem. Portanto, eu vi lá curas milagrosas que se fizeram e que realmente as pessoas saem de lá bem. Até posso contar um caso de umas 5 americanas com problemas com cancros vários, outro no útero, outro nos seios. Foram curadas as 5 americanas em 3 dias. De maneira que saíram dali curadinhas e foram-se embora. E outro caso também que eu assisti, que me assombrou imenso, o indivíduo que estava em cadeira de rodas há 45 anos, o João pôs-lhe as mãos nos tornozelos, de um lado e do outro, disse, levanta. O homem levantou-se e começou a andar e dobrou a cadeira e deixou ficar ali. Coisas assombrosas. Esteve lá um médico americano, cirurgião da Clínica Maior da América, que tinha ouvido falar do João, mas que não acreditava. Ele foi lá. Portanto, assistiu às cirurgias e ele disse, estou rendido. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Agora estou rendido. Eu tenho uma prática de cirurgias durante 45 anos na clínica, numa das maiores clínicas da América, mas aquilo que eu vi aqui realmente me deixou-me estupefato. Muito bem. Gláucia, e agora consigo, como médica, qual será o comentário, a opinião que tem relativamente a isso? Como é que explica, portanto, esta história que o Benjamin nos esteve a partilhar? Deixa eu estar, né? Boa noite a todos. Obviamente, eu só posso explicar como médica espírita, não é? Porque como médica da medicina convencional, obviamente, eu não consigo explicar. Mas eu era mesmo só como médica espírita. Isso viria depois. Pronto, mas... Porque, efetivamente, a medicina tradicional olha para isso e achou isso uma aberração. Né? Obviamente, essa cirurgia, por milhares de espectadores que devem estar ouvindo na internet, pela televisão, essas cirurgias acham de facto que isso é uma prática da medicina, até porque essas cirurgias são feitas, um exemplo, por exemplo, da retirada deste lipoma nas costas daquela senhora, foi feito foi feita uma sutura, foi feito sem asepsia, que a gente sabe que a asepsia é feita a nível espiritual, como foi dito a Amélia, não é? A gente sabe também que esse tipo de cirurgia tem 3 características principais, também a Amélia já aqui referiu, que é a asepsia, que é feita a nível espiritual, e aqui foi explicado pela equipe do Frei Fabriano de Cristo, no caso do médium José Arigol, através daquela energia da cor verde, que os espíritos explicam que tem aquele poder anestesiante, etc, etc. Pronto. Entretanto, essa asepsia, a homeostase e a anestesia são as 3 características principais das cirurgias espirituais, tanto quanto aquela pessoa que está a fazer aquela cirurgia espiritual jamais conseguiria fazer aquela retirada daquele lipoma, não é? Por mais que seja nas costas uma região, portanto, com menos irrigação do que noutra região, que seria mais dolorosa, eventualmente, sem anestesia. Né? Mesmo que fosse anestesia local. Algumas pessoas que já tiraram um sinal, já retiraram um lipoma, um lipoma é um tumor sebáceo, não é? Mas é sempre muito doloroso, portanto, e pelos movimentos que vocês observaram, aquilo custa e causa muita dor para quem não tivesse feito, no mínimo, com anestesia local. Seria sempre com anestesia local, mas nós não observamos ali o menor sinal de dor. Não é? Eu tive a experiência de ter visto João de Abadiânia há 20 anos atrás, 24 anos atrás. Eu também por ocasião de um congresso espírita mundial na cidade de Brasília, há 24 anos atrás, e por acaso dei um pulinho em Abadiânia para assistir, para conhecer o João de Abadiânia. E é exatamente aquilo que vocês viram ali. Entretanto, naquela altura ainda ele está muito refinado, porque ele não utilizava bisturi,
Nem pensar, eram as tesouras até muito velhas, instrumentos mais rudimentares, facas. Portanto, não utilizava nada daqueles instrumentos que hoje em dia eu vi ali. Surpreendeu o ponto de sutura, porque na altura também não vi o ponto de sutura. Ele fez ali na parte final da cirurgia, se vocês observaram, não é? Foi um corte bastante significativo, de uns 3 ou 4 centímetros, o que na medicina tradicional jamais ele iria para casa assim. Aquilo ali levaria uns 5 pontos, não é? Naquela região que é a região de facto de muita movimentação, o que levaria também a muito maior sangramento, uma dificuldade de cicatrização. E as cirurgias espirituais têm essas características, que existe uma cicatrização mais rápida do que, porque existe vamos lá ver, os espíritos se encarregam do tratamento espiritual que é feito no tecido, fazer com que a cicatrização seja mais rápida, mais eficaz, que o doente na altura não sinta a dor através da analgesia, né, e que exista a hemostase, que exista muito menor sangramento do que haveria se fosse uma situação de uma cirurgia normal. Naquela doente houve realmente sangramento, toda a gente observou, mas ainda seria pior, se não fosse numa circunstância normal, natural, não é? Entretanto, houve um ponto, ele deu um ponto, na altura em que eu assisti aquilo, não existia aquele ponto, né? Não cheguei a visualizar nenhum ponto que ele tivesse dado em alguém. Ali houve um ponto, mas foi um ponto de aproximação, provavelmente por segurança da doente, mas houve somente um ponto que na medicina tradicional, obviamente, seria muito mais pontos que ela levaria naquela circunstância. Não é? Portanto, aquelas outras, eu pude observar também que a maior parte dos doentes não ficavam assim como eles estavam ali, em pé, muitos deles caíam. Não sei se o doutor Benjamin observou isso. Caíam, porque ele bastava encostar a mão na pessoa assim, eu não sei se a própria ação espiritual, através da analgesia, até como foi dito pela Amélia, fazia com que eles ficassem um bocado hipnotizados e caíam, ou a força da analgesia era tão forte que eles realmente caíam, e isso fazia parte do processo de anestesia espiritual, que eles impregnavam espiritualmente, fisicamente, o indivíduo para que eles não sentissem dor. Mas aquele procedimento de enfiar a faca, uma faca ou uma tesoura no nariz, não é? Para cirurgia nessa região, é qualquer coisa brutal, ou seja, em termos de dor, esse aqui a nível convencional não se explicava, ou seja, efetivamente, para a medicina convencional aquilo era uma barbaridade, mas que efetivamente as pessoas referem melhora de sintomas, referem cura, e que efetivamente a medicina tradicional não explica, não é? Sem ser através da intervenção espiritual. Chegou até nós uma pergunta através da net, do YouTube, que é para o Dr. Benjamin. Gostava que contasse o que sentiu emocionalmente e fisicamente durante a cirurgia. Não senti absolutamente nada. Não senti dor. Saí dali, pronto, não sei se verificaram no filme, eu estive deitado numa marquesa durante algumas horas e depois disso levantei e fui para casa e não senti absolutamente nada. Sim, mas ao nível emocional... Também não, estive bem, não fiquei emocionado. Eu não sei se ter visto algumas cirurgias antes ou isso, não sei, mas fiquei bem. Portanto, não se sentiu nem comovido, nem triste, não, nem feliz, nem... Não, senhor, estive bem. A Gláucia queria perguntar alguma coisa. Houve intervenção física de algum instrumento no olho? Sim. Ou bisturi ou faca. Um bisturi, foi possivelmente, bisturi, porque ultimamente é assim que ele faz. Exato. Eu gostaria de fazer uma observação em relacionamento a essa operação, não é? Que a cirurgia da catarata é uma cirurgia intraocular na medicina convencional, e aquela cirurgia que ele apresenta, não é? O João Abadiano apresenta como uma cirurgia espiritual, a intervenção da cirurgia espiritual, apesar de existir uma intervenção física, ela também se processa a nível perispiritual. Ou seja, porque naquela circunstância, como em outras circunstâncias das operações espirituais, apesar de existir uma intervenção física,
no local, a equipa espiritual também está agindo a nível perispiritual. Sim, aliás, as invisíveis que são em maior número são a nível perispiritual. E essas perispiritual. realmente é que estão, de facto, a acontecer. Porque, na realidade, os efeitos muitas vezes vêm depois também. Acontece no momento, mas depois os efeitos e a melhora vai acontecendo também a posteriori. Não é? Pronto, tudo aquilo que nós vimos não tem, e temos que dizer isto não tem diretamente a ver com o espiritismo, porque João de Deus da Badiânia não é espírita e é ele próprio que o diz, ele considera-se católico. Ele diz católico tipo plural, não é aquele, não me lembro agora exatamente a palavra. E, portanto, é uma pessoa que tem, de facto, uma mediunidade fabulosa, curadora, mas ele não tem conhecimentos sobre mediunidade. Ele nunca estudou mediunidade. Amanhã vamos falar um pouco nisso. Porque é que nós dizemos isto? Porque, de facto, ele faz tudo isto que é conhecido. Vocês basta colocarem o nome de João de Deus para encontrarem imenso material dele. Tem inclusive vários livros, etc., onde explica tudo isso. Enfim, hoje temos disponível toda a informação em relação a ele. Mas o que é importante sublinhar aqui, já que estamos num evento espírita, é que tudo isto que nós falamos em relação a ele e também em relação a Arigó não são técnicas, digamos assim, não são procedimentos espíritas, ou pelo menos que tenham que ver diretamente com o espiritismo, já que são pessoas de facto que têm mediunidade, e a mediunidade não é pertença do espiritismo, é pertença do homem, de uma forma geral. Mas que se de facto essas pessoas estudassem mediunidade a sério, provavelmente conseguiriam ir muito mais além, portanto, provavelmente conseguiriam fazer ainda com muito mais qualidade aquilo que mesmo assim já fazem, e que de facto é louvável, não há dúvida nenhuma, nem podemos pôr sequer isso em causa, nem estamos aqui sequer a avaliar, vamos lá, o trabalho de João de Deus ou de quem quer que seja, mas é importante nós ficarmos de facto com esta ideia que é importante. O Lucas, penso que tem... Está na hora? Então desculpem, pensei que não estava. Não abre aqui mais perguntas? Tá. Deixa-me só usar o microfone. Olha, o relógio não está certo. Não sei. O tempo diz que não existe. Pois é, parece que não. Há aqui uma questão. Ora, mostra lá. Há aqui outra. Ok. Temos aqui uma pergunta da plateia. A pergunta é: presumindo que o Dr. Benjamin é espírita, já seguia a doutrina antes de estar com João de Deus ou só após a cirurgia se interessou pela doutrina espírita? Eu entrei na espiritualidade em 1972. Portanto, não foi agora que fui ao Brasil que me tornei espírita. Fui ao Brasil, salvo erro, 2006, 2007. Portanto, não foi o João de Deus que me convenceu para ir para o espiritismo. Já era espírita. Exato. E para finalizar, ainda uma questão lá de casa. Pergunta assim: pode haver curas, mas neste contexto é exigível merecimento, porque senão curariam toda a gente. Estou certo ou não? Não percebi a pergunta. Era exatamente esse o remate que nós, e desculpa, veja-me eu tirar-lhe o microfone, mas era esse o remate que gostava de darmos a esta nossa conversa, e eu gostava de começar pela Gláucia para responder, para dar a sua opinião em relação, de facto, a esta pergunta, como espírita, naturalmente, não é?
Acho muito interessante essa colocação final, e pode haver cura, mas para haver cura tem que haver o merecimento, tal como existiu com o Dr. Benjamin, não é? Dentro daquela multidão foi chamado, ou seja, e obviamente não é o médium que escolhe, é o espírito que determina quem vai ser chamado para ser intervencionado cirurgicamente. Tem a ver com o momento e com o merecimento de cada um. Obviamente que isso não é aleatório, ou seja, os espíritos sabem o que estão a fazer, não é? Então tem a ver com o merecimento e tem que haver o momento evolutivo de cada um, com certeza. Exatamente, nós dissemos que ele recebia cerca de 1000 pessoas diariamente, e certamente que essas 1000 pessoas não são todas curadas. Não é? O João de Deus da Badiânia, ou qualquer um de nós, na insignificância que qualquer um de nós possa ter, vai ser o medianeiro, não é? O intermediário entre a lei divina, não é? Entre Deus e nós, é um intermediário. E então ele vai, portanto, a lei vai, através dele, e portanto, de acordo com o merecimento, curar aquelas pessoas que, de facto, estão aptas para receber esse tipo de cura. Daí que nem toda a gente se cura. De facto, há lá um monte enorme de cadeiras de rodas, de canadianas, de outras coisas, enfim, imensas coisas que as pessoas largam lá porque não precisam mais. Mas também há muitas pessoas que certamente regressam aos seus lares, de canadianas, de cadeiras de rodas, etc. Portanto, é bom termos esta noção, e esta sim é a noção que o Espiritismo nos transmite e que nós, certamente amanhã de manhã, iremos aprofundar um pouco mais nestas jornadas. Da nossa parte é tudo. Muito obrigada por nos terem ouvido, por estarem connosco nesta pequenina conversa, que desejamos que tenha sido agradável para todos os presentes. E pronto. Se ainda estiverem bem, tudo muito bem. Se não estiverem, aí à saída temos umas caixinhas de compensar, para recuperarmos assim deste final de noite, para